Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a essa entrevista, a esse encontro que nós temos, que é muito especial, que nós vamos tratar aqui de tema interessantíssimo da prática tributária. E por falar nisso, se você está chegando agora, né? Deixa eu me apresentar rapidinho, eu sou aqui Fabiana Tomé, sou advogada há mais de 25 anos, professora apaixonada pelo direito tributário, que eu amo atuar nessa área e amo também compartilhar, porque é uma área que ela é excelente para atuação, né? Tem várias formas de atuação no judicial, no extrajudicial, administrativo com recuperações, defesas em execuções fiscais, planejamento tributário. Com a reforma tributária, então, vai vir mais trabalho aí pela frente. Então, é uma área que nós temos clientes por todo o país e que, às vezes, esses clientes, às vezes não, na maioria das vezes, esses clientes nem sabem que tem um problema ou nem sabem que tem uma solução para aquele problema dele, porque todo mundo, afinal de contas, é contribuinte, né? Seja do imposto de renda, do IPVA, né, que é sobre o veículo automotor, seja do IPTU de seu imóvel, isso sem falar nas empresas, né, que também tem aí vários tributos, né, que às vezes eles recolhem a maior, às vezes tem uma cobrança indevida, e isso é muito frequente. Então, se a gente considerar a quantidade de advogados no país, a gente fala, nossa, é muito advogado, né? E aí alguns falam, a advocacia está saturada. Só que se você olhar para a área do direito tributário, né, uma estatística da OAB mostrou que 3% se declaram como advogados tributaristas, né? Então, assim, é muito contribuinte, muita possibilidade, e ainda mais agora com a reforma tributária, para nós ajudarmos esses contribuintes, né? E, claro, sermos recompensados, bem recompensados pelo nosso trabalho, tendo aí uma realização pessoal e financeira, né? A liberdade financeira que a gente quer muito, né? Então, aqui nesse canal do YouTube, se você olhar os vídeos, você vai ver que tem muito conteúdo da prática tributária, da advocacia tributária, porque a gente sabe que a faculdade, infelizmente, não ensina a advogar, né? No máximo, ensina a passar no exame da ordem, né? Mas advogar, aquela mão na massa, aquela prática, infelizmente, não. E nem cursos de pós-graduação ensinam a advogar, né? E olha que eu sou professora de vários cursos de pós-graduação, tenho o meu próprio curso de pós-graduação, mas a pós-graduação é um aprofundamento, para depois que você já está ali no tributário, para começar, você tem que ter ali o primeiro pezinho na água. E aqui nesse canal você encontra muito conteúdo para você atuar, começar a atuar no tributário, mesmo que você não tenha zero experiência, mesmo que você esteja começando do absoluto zero, assim como tem conteúdo também para quem já atua no tributário, quer crescer, quer estar por dentro das atualidades, quer estar por dentro das novidades. Então já aproveita, se inscreva no canal, ativa a notificação para ser lembrado dos nossos conteúdos, mas eu disse que a gente tem muito conteúdo aqui. Essas 2 semanas são semanas especiais. Essa semana aqui e a próxima. Por quê? Porque nós estamos nessas 2 semanas no aquecimento para a Semana da Prática Tributária, que vai acontecer do dia 12 a 15 de junho. Então, bota aí na sua agenda 12 de junho, tá? Então, o que acontece nessa Semana da Prática Tributária? Elas são 3 aulas ao vivo, tá? E aí é aula, não é live. Por que eu falo a diferença? Porque live a gente vai comentando um assunto, né? Não é com tanta didática. Aula é com slide, é com detalhamento, é indicação do que fazer e tirando as dúvidas também de vocês sobre as principais portas de entrada para a advocacia tributária. Nessa semana, eu trago teses de recuperação administrativa, de recuperação judicial, defesas em execuções fiscais também, mostrando desde o prospectar ao cliente até como desenvolver o trabalho. Para quê? Para que você saia dessa semana já com a sua primeira reunião agendada.
né? Você vai saber por onde começar, vai ter as opções para fazer isso e como prospectar esse cliente. Então, não perca essa oportunidade, se inscreva e já anota na sua agenda para você não perder nada. O link está aqui na descrição do vídeo. Mas, como eu disse, nessas 2 semanas, nós estamos aí no aquecimento para você ir se preparando, já ir absorvendo conteúdo. E nessa semana está mais preparado para absorver e colocar em prática todo esse aprendizado, né? E nesta semana aqui, nós estamos fazendo o quê? Entrevistas com alunos. É um bate-papo com alunos que são advogados tributaristas, que são meus alunos, e que, mas por que, Fabiana, você vai conversa com esses alunos? Por quê? Porque eles são pessoas comuns, né? Que tiveram uma jornada e que tiveram um sucesso. Então, às vezes, você fica pensando, a professora Fabiana, para ela é fácil, porque já quanto tempo de experiência, né? Mas e para mim que estou começando? Né? Que caminho eu vou seguir? E aí a gente fala com esses convidados, conhecendo a jornada, a trajetória deles, para você se inspirar, né? Vários tipos de trajetórias. E também, claro, o tema que eles escolhem, que eles vêm atuando, que eles vêm tendo mais sucesso, né? E hoje, inclusive, a gente vai tratar, né, com um convidado especial que vem atuando muito nas execuções fiscais. Como eu disse, vai estar na nossa semana e é uma porta de entrada maravilhosa para a advocacia tributária. Então, vamos conhecer a jornada dele e como é que ele atua nessas execuções fiscais, tendo aí resultados muito positivos. Então, nosso convidado de hoje é o Gustavo Perosso. Gustavo, seja muito bem-vindo, boa noite, prazer ter você aqui conosco. Boa noite, professora. É um prazer meu enorme estar aí ao vivo aqui conversando contigo. Já te acompanho há um bom tempo. Seu trabalho é excelente, é muito bom, realmente. Só falta a professora bater aqui na porta de casa, pegar pela mão e ensinar a gente como é que faz. Mas é muito bom, as aulas, professora, realmente são muito boas. Gustavo, eu quero agradecer você de ter aceitado aqui conosco, de compartilhar também conhecimento, né? Compartilhar também essas portas do tributário com quem está aqui nos assistindo, que às vezes não sabe por onde começar, às vezes tem dúvida, ai meu Deus, acho que não vai dar certo, né? E não é nenhum milagre, né? Precisa ir atrás, precisa colocar a mão na massa, mas vamos conhecer a sua jornada aqui para o pessoal também, né? Trilhar um caminho, seu próprio caminho, mas um caminho aí inspirado, né? Então, vamos começar a dizer, contando para mim de onde que você é, né? Se você já atuava no tributário, quando é que você começou a atuar no tributário, por que que você escolheu o tributário, um pouco desse início. Certo. Então, professora, eu sou natural de Santa Catarina, uma cidadezinha bem pequena aqui no interior, Águas de Chapecó, aproximadamente 5.000 habitantes. Foi lá que eu iniciei a minha jornada como advogado mesmo, né? Hoje eu resido aqui em Fraiburgo, também em Santa Catarina, também interior, né? Uhum. Mas eu iniciei minha jornada na advocacia lá em 2015 ainda, Uhum. como bom advogado iniciante do interior, fazia de tudo, desde direito de família, penal, trabalhista, fazia de tudo um pouco. E nesse meu trajeto eu sempre, vamos dizer assim, compartilhei a minha vida na advocacia com concursos públicos, né? Sempre tive aquela ideia de, vou conseguir um cargo aqui do advogado de uma prefeitura, de uma câmara de vereadores, trabalhar meio período para ter o meu fixo e aí poder tocar meu escritório. Aí o que entrar no escritório só é lucro, né? Vamos dizer assim. E foi indo assim até então, depois de vários concursos, até 2021, então, quando eu vim parar aqui em Fraiburgo. Eu sou assessor jurídico da Câmara de Vereadores aqui. Uhum. Então, pensei, agora, então é o momento, né? É a hora. Então, consegui ingressar num escritório aqui e dividir esse meu tempo entre advocacia e serviço público.
foi quando eu conheci a professora. Foi mais ou menos ali meados de 2021, comecei a assistir umas aulas no YouTube, né? Aí não atuava somente no tributário, né? Era o que aparecia, a gente matava no peito, né? Mas sempre com essa vontade de nichar, né? De atuar somente no tributário. Então, eu até adquiri o curso do Você Tributarista. Não sei se foi a primeira versão, agora eu não me recordo, mas eu lembro que a professora fez acordar às 6 horas da manhã para pegar o valor promocional lá. E aí, então, eu fui assistindo as aulas do Você Tributarista e dividindo ali serviço público com o escritório, mas não estava fluindo, não estava bacana, porque eu não conseguia prospectar clientes dentro do direito tributário, né? Mesmo com as aulas da professora, mas a gente acaba se enganando quando entra no serviço público, né? Acha que é sentar lá na frente do computador e esperar o tempo passar. E depois Molezinha, né? Não é assim, molezinha, né? Tão depois molezinha. que a gente tá lá, a gente vê como que é desafiador. A pessoa tem que gostar mesmo de serviço público, né? Então, eu nunca consegui acompanhar muito bem, assim, o curso, né? Por Tava vários sem tempo, sem entraves. foco, né? Por causa do seu trabalho. Exato. Até então, chegou metade do ano passado, eu disse, não, chega, me saturei disso, não quero mais saber de serviço público, eu quero me dedicar à advocacia, e principalmente voltada ao direito tributário. Foi então quando eu agora comecei a me organizar, então saí do escritório onde eu estava, porque hoje em dia você ter um escritório físico depende, não é necessariamente bom, né? É. Depende da forma de atuação, não é interessante, né? É um gasto, é uma despesa, chega a ser nenhum investimento, né? Sim. E aí então esse ano tô engrenando, né? Que legal. Aí já voltando a minha advocacia só para o direito tributário, em especial nas execuções fiscais, que é um tema que eu sempre fiz, até por causa da região que eu tô, né, interior de Santa Catarina. Então, às vezes, aplicar as teses tributárias é um pouco mais difícil, né? Essa questão de delimitação regional, apesar de que hoje a gente vê que isso também já não existe mais, né? Que você pode Sim. atuar nos 4 cantos do país aí sem problemas nenhum. Tive algumas experiências com teses tributárias, iniciei com a tese lá da TUST, da TUSD, né? Deu ruim, mas Tese não. que não vingou, gente, não vingou, não É, tem mais essa tese. Mas é, na época era uma tese para pessoa física, né? Que tinha aí muitos isso, clientes por todos os lugares. isso, É, exatamente. Então, mas assim, faz parte do aprendizado, né? Não é um conhecimento que é jogado fora. é. E E por isso você não agora, pode botar todos os ovos na mesma cesta, né? Ou seja, perfeito. a gente tem que, claro, focar, porque se não focar para começar, você fica perdido, mas né, saber quais as oportunidades que existem para poder fazer algo que você recebe logo honorários, como defesas em execução fiscal, outros que você recebe no êxito, né? E aí você vai tendo uma variedade de tipos, inclusive, de honorários, né? Perfeito, exatamente isso. Até quem atua em execuções fiscais também tem que saber que não atuar somente no êxito também, né? Tem que cobrar adiantado, porque você vai ter que fazer um estudo de caso, análise, mesmo que mais para frente você perceba que, infelizmente, não vai dar para fazer muita coisa, né? Mas você vai ter que fazer uma gestão de passivo, né? Vai ter que fazer orientação ao cliente, até para não inviabilizar
o negócio dele, né? O CNPJ não Uhum. ficar com alguma restrição e tudo mais, né? Olha só, quero te cumprimentar, te parabenizar por você, né, correr atrás do seu sonho, né? Às vezes, como disse, estuda, estuda, estuda tanto para um concurso público, aí chega lá, não era aquilo, né? Não era tão É, molezinha, fico preso porque você tem horário, tem chefe, horário para chegar, horário para sair, por mais que seja serviço público, tem uma limitação que você não ganha acima daquilo, né? Você até tentou exato. fazer por fora, né? Ou seja, tinha a possibilidade de advogar, mas aí o foco não é o mesmo, né? Então você É, realmente sair para focar na advocacia é na advocacia tributária, né? É um exemplo, né? Um exemplo de buscar aquilo que realmente te satisfaz, né? Como você falou, não precisa nem escritório físico, então dá para ter liberdade geográfica também, né? De qualquer lugar do Brasil, né? Hoje você pode prospectar pelas redes sociais e tudo mais, né? Então não fica nem limitado para se é uma cidade do interior ou não, no final das contas, né? Mas vamos entrar aqui uhum, na temática, né? Que você quer das execuções fiscais, né? E aí, um primeiro ponto, né? Formas de prospecção. Como que você vem utilizando, principalmente para os seus primeiros clientes, né? Porque uma coisa que eu sempre falo é se posicione, fale que você é advogado, que você é tributarista, né? Temos as redes sociais, temos então vários, temos procurar, né? Na dívida aberta ali quem tem dívidas, né? Para entrar em contato. Como que foi esse seu início? certo. Então, o meu início, eu sempre gostei muito de questões que envolvam administração pública, né? Então, Uhum, sempre direito administrativo, tanto que a segunda fase do exame da ordem foi em direito administrativo, sempre gostei muito disso. E lá em meados de 2017, um amigo muito próximo me procurou e disse: "Ô, Gustavo, estou com uma execução fiscal aqui do município e me dá uma ajuda aí, eu não sei o que fazer. Poxa, eles querem que eu pague logo, não tenho esse dinheiro, eles vão penhorar minha casa, vão penhorar meu carro, eu não sei o que fazer." Aí eu falei, nunca tive contato com o tributário até então. Eu falei, deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. Então, uhum, analisando aquela execução fiscal, ah, vários erros, né, tanto de prescrição, como havia naquela época, eles cobravam uma taxa administrativa, né, por impressão de uhum. papéis e pelo fluxo administrativo lá dentro, um negócio bem criativo por parte do fisco, vamos dizer assim, né? Acontece. E eu fiz a defesa para ele, fiz uma exceção de pré-executividade, e eu pensei, poxa, é legal esse negócio, é interessante, não precisa fazer audiência, sempre É, achei um outro fator pouco chato que muito me fazer. agrada também, não ter audiência. É, não precisa fazer audiência, que coisa bacana, eu vou me especializar nisso daqui. E aí, Uhum, então, comecei a correr atrás, né? Uh, Aquela época, a gente pouco sabia até, ou, né, não que hoje seja um expert em prospecção de clientes, mas a gente ia atrás, né? Falava com um, falava com outro, mas só depois de assistir algumas aulas da professora, né? Não sei se eu posso contar como faz, ou eu peço para o pessoal pode contar como faz, assistir as aulas, comprar o curso do mas tributarista em pode ação contar, agora, né? A questão da dívida aberta, né? Uhum. O aplicativo da dívida aberta ali foi um, um achado não meu, né? Mas foi muito bom para fazer a prospecção, assim, você, né, mesmo que ainda não tenha uma execução fiscal, mas você consegue verificar aos arredores aí as empresas ou até mesmo pessoas físicas que estão com algum probleminha com o fisco, e aí correr atrás, né? Correr Uhum. atrás, mão na obra, mãos à obra, né? Conversa com, talvez você conheça essa empresa e tal,
ou às vezes você conhece o advogado que atua para aquela empresa, você vai conversar com o advogado, diz, atua no direito tributário, porque a empresa é assim, assim, explica, né? E foi basicamente isso. E, claro, aí muita pesquisa, né? Pesquisa nos tribunais, pesquisa nos próprios diários oficiais dos municípios, do Estado, da União, que a gente vai encontrando, né? Informações de quem tem algum problema com o fisco ou não, né? Inclusive, um dos últimos clientes que eu tive, ele me procurou que ele estava com um problema também com uma dívida junto à Receita Federal, e uma empresa do Simples Nacional, com um valor assim bem elevado para ser uma empresa do Simples Nacional, né? Eu analisei o processo dele e falei, não tem execução fiscal, não tem nada judicializado, então a gente pode fazer o pedido administrativo aqui, porque já tinha ocorrido a prescrição, né? Manda ver, vamos lá, beleza, simples, né? Fui fazendo, aí fui juntar a certidão negativa de processos e tal. Eu vou dar uma consultada no TJ daqui do estado onde está estabelecida aquela empresa. Foi chegando lá, me deparei com 3 ações judiciais, como o estado possui convênio com a Receita Federal, então depois que há o auto de infração, eles desmembram, né? Desmembram, né? Os tributos da União ficam com a PGFN, e os do município vão lá para a Procuradoria Municipal. Eu falei, meu camarada, tem uma notícia Tem não mais muito boa. coisa aí para te dar notícia. Daí expliquei para ele, e falou, não, então já, vamos fazer, vamos preparar uma defesa aí, até porque o CNPJ dele está inviabilizado de estar atuando, né? E ele precisa, né? Toda empresa precisa, né? Então, é dessa forma. A execução fiscal, assim, claro que tem muito você conhecer pessoas, o networking é muito importante. Hoje eu tenho uma parceria, por exemplo, com uma advogada de São Paulo, onde, então, as ações da parte civil, consumidor, eu passo para ela e ela me passa as questões de direito tributário. É isso, ter networking com advogados, né, conhecer empresários, contadores, o pessoal da contabilidade, desculpa aí, mas eu tenho que abrir um pouquinho mais a cabeça, é bem difícil de contador, principalmente os mais antigos, Antigos, mais né? novos. Os mais novos, eles estão com a mente mais aberta para essa questão. Eles sabem que é uma parceria, né, e não um roubando o serviço do outro, né? Eles vão também ter um fruto, né, daquilo ali. Exatamente. Todo mundo sai ganhando. E aí, o que você trouxe aqui, e aí eu quero chamar a atenção para todo mundo que tá assistindo, é esse ponto, né? Porque você poderia falar, eu não conheço ninguém. Tá, eu não conheço ninguém, mas vamos buscar conhecer, não é? Então, desde encontrar o devedor, né? E o dívida aberta, inclusive, lá na Semana da Prática Tributária, eu vou mostrar direitinho o dívida aberta, como que funciona, para o pessoal sair da semana já buscando seu cliente, seu primeiro cliente na execução fiscal. Então, você encontra ali quem tem devedores, os débitos, e aí você vai ver como entrar em contato com ele, né? Seja se é uma cidade pequena, quem conhece para te introduzir, para te apresentar, ou você mesmo ir lá no estabelecimento, conversar, puxar conversa, né? E mostrar que você é um tributarista, né? Que você pode até mencionar, tá fazendo uma consulta pública para a República nos processos dos meus clientes e me deparei com a dívida sua, né? E que a gente tem como que tá sem advogado e a gente tem como resolver. Olha só, por que ele vai rejeitar isso, né? Uma dívida que você tem como resolver aquilo ali. Então, além de, como você falou, fazer networking com outros advogados, né? Porque OAB vai nas comissões da OAB, da autoridade também, por você estar frequentando, vai criando network, porque o civilista não sabe fazer tributário.
né? E aí, tanto de execução fiscal como outras coisas, né? Tem um imposto na herança lá, é um tributarista que vai resolver isso, né? Então, se posicionar, buscar esse contato com pessoas de várias áreas, né? Do direito, da contabilidade e até outros ainda, né? O sujeito trabalha numa imobiliária. Poxa vida, lá tem tanto questão de TBI que pode também ser um caminho. Então, existem vários caminhos, né? Em vez de ficar como, não vai dar certo, puxa vida, vou pegar e vou atrás. Não vai cair do céu, não, mas eu vou atrás, né? E aí, Exatamente, exatamente. né? Exato. E aí conta pra gente aí, então, você pega a execução fiscal, você analisa, né? Como é que você faz essa análise superficialmente, né? Porque não dá para gente aqui numa live, num bate-papo, entrar em todos os detalhes. Mas assim, você mencionou logo no início questões porque às vezes tem outro detalhe, né? Às vezes é uma dívida, como você falou, que está prescrita e que eu só vou resolver, mas às vezes tem outras situações em que aparentemente não tem defesa, mas você mesmo assim pode ajudar aquela pessoa, né, impedindo penhoras sobre poupança, sobre, né, determinados valores ou determinados bens, né? Então você vai Uhum. ajudando isso, né? Então conta um pouquinho para a gente, agora entrando no mérito mesmo, né? Assim, pontos da execução fiscal que você examina e que são para o pessoal ficar com atenção nisso que eles podem desenvolver, né? Fazer isso também. Aham, certo. O pontos principais, assim, né, a gente sabe que cada tributo tem sua peculiaridade e tudo mais, mas quando se trata de execução fiscal, hã, a gente é é um pouco mais genérico, né, tanto a questão da prescrição, decadência, né. Primeira coisa é você olhar certinho examinar a CDA, né, tem que examinar bem detalhadamente para ver se estão preenche os requisitos, né, previstos ali na legislação, hã, hã, questão dos prazos decadenciais prescricionais é o primeiro a ser analisado, mais importante também, né, que é Uhum, o que recai a maior parte das nulidades das execuções, né. E assim, é difícil uma execução fiscal que esteja 100% correta, assim, uhum, é bem difícil, tanto da União, o Estado, municípios, então, né, nem se fala, assim. Ponto importante também é analisar a legislação, principalmente quem faz execução fiscais dos municípios, que é o meu caso, né, tem que estudar bem a legislação local, principalmente a questão da cobrança de juros de mora, multa, para ver se elas estão dentro dos limites, né, legais ali, né. Também é algo que geralmente tem algum defeito, tem algum problema porque a maioria das legislações locais e regionais, elas são defasadas, são desatualizadas, né. Então são pontos bem importantes para se observar. E se não tem muito o que fazer, se você se depara com, né, infelizmente que essa execução aqui está redondinha, né, está cobrando certo, então você fazer a gestão do passivo ali do uhum, cliente, né. Eu recentemente, não é a primeira vez, mas já recentemente aconteceu de um cliente me procurar e com uma execução fiscal e pá, conversei com o meu contador e ele disse que não tem o que fazer, e ele disse: "Ah, faz um parcelamento aí, e que é a única coisa que você pode fazer". Daí ele disse: "Ah, mas eu não tenho condições de fazer um parcelamento, porque a entrada é muito alta, não tenho como pagar esse essa entrada e as parcelas, muito grande e tal". Falei: Vamos dar uma analisada". Então daí, realmente não tinha muito o que fazer naquela execução fiscal, né, só as peças ali para evitar a penhora ou caso eu fique inviabilizada, né, o CNPJ da pessoa ali, as atividades empresariais. Mas estudando a fundo a legislação municipal, havia um edital de transação aberto.
a pessoa poderia aderir, que assim, né, muito vantajoso assim para quem não tem muito o que fazer, né? Eu até sou um pouco crítico a essas transações e refis, porque, né, eles beneficiam o mal pagador, mas é as armas que a gente tem, né? Não vou reclamar. Momento, né? É as armas que a gente tem. Então, a transação, assim, um edital de transação muito bom, assim, ele, dá para aderir, é dessa forma, expliquei para eles os valores. Não, se é desse jeito aí, então vamos regularizar a empresa aí, vamos tocar para frente. Então, sempre ficar bem atento às atualizações legislativas, e principalmente as legislações locais, que tem muita coisa para ser revista. Se não é no próprio execução fiscal, na CDA, é dessas formas administrativas para você conseguir dar um fôlego aí para a empresa, né, e para ele estar se regularizando, né. Inclusive, nesse ponto, a gestão desse passivo, né, esse gerenciamento, ele é útil também para essa finalidade, né? Porque a gente vai evitando penhoras sobre valores que são, né, que são muito prejudiciais, que são indevidos, penhora da poupança, penhora de um percentual muito alto do faturamento, de imóvel de família, tantas outras coisas. Mas também com isso, a gente vai levando, né? Vamos dizer assim, a execução vai demorando para realmente pegar patrimônio, expropriar, e nesse meio tempo pode acontecer duas coisas. Pode sair, né, uma oportunidade dessa de transação, em que ele consegue pagar parcelado, com desconto, etc. E pode acontecer a prescrição intercorrente, porque se passar 6 anos, né, sem conseguir fazer uma penhora válida, por exemplo, prescreve, né? Então também é outro mecanismo, né? Que aquela pessoa que é generalista, né, que não conhece, fala assim: não tem esse jeito, parcela. Às vezes o negócio estava para prescrever e a pessoa foi lá e fez um parcelamento. E aí recomeça tudo do zero, né? Então, um tributarista, um conhecimento é diferenciado, né? É importante nesse momento, né? Como você falou, todo mundo acaba tendo algum débito, alguma dívida. Você começou aí até com um amigo seu que estava, né, com uma situação como essa. Não, perfeito. E a orientação que eu dou também para os meus clientes é como a professora citou. Não tem muito o que fazer, não tem um refis ou um edital de transação em aberto, então segura o coraçãozinho ali, vamos levar o processo até, porque de 2 em 2 anos geralmente abre alguma coisa, né? Algum refis. Então vamos dar uma segurada, vamos levando o processo ali em banho-maria até que surja a oportunidade de aderir a alguma transação, algum refis, enfim. E, claro, tem problemas com empresas, por exemplo, que participam de certames públicos, que daí, claro, aí precisa da certidão negativa, aí é um pouco mais complicado, dependendo de que a prestação de serviço que faz, algumas coisas mais urgentes, né? Infelizmente, daí a gente tem que Cada caso é um é um caso, caso. né? Não tem uma solução única, porque depende das peculiaridades do cliente, tanto para a execução fiscal quanto para a tese de recuperação. Né? Professora, que tese que eu ofereço para um supermercado? Bom, depende. Vamos ver o regime de tributação desse supermercado, vamos ver quantos funcionários ele tem, né? E é uma peculiaridade para cada tipo de cliente. E outra coisa que você, mencionou, quando a gente estava logo no começo falando de honorários, né? E aí você falou assim: não, na execução fiscal não deixa para cobrar honorários no êxito. Como é que você faz? Não precisa falar valores, não, mas como é que você faz essa cobrança de honorários? Você cobra no início, você cobra no êxito, você cobra no início, no meio, no êxito? Como é que você. Ou varia conforme o caso? Então, infelizmente, hoje a prescrição não dá mais honorários para a gente, né? Então, ficou um pouco mais difícil. Mas o que eu costumo fazer, na maior parte dos casos, é cobrar um
valor inicial, um prolabore, né? Uhum. Nem que a gente analisa, claro, a situação do cliente, né? Não vai também, né? A gente quer receber e eles querem pagar, às vezes, né? Mas então, a gente faz, nem que seja uma entrada parcelada ali, faz Uhum. 2, 3 vezes uma entrada parcelada, mas sempre na entrada cobrar alguma coisa, né? Sim. Claro, se baseando sempre no tamanho da empresa, né? E na complexidade do trabalho Sim. que você vai ter, né? Uhum. E no êxito, com certeza, né? Um percentual sobre o valor econômico ali que você vai gerar para a empresa, o tributo que vai deixar de pagar. Eu trabalho sempre dessa forma, uma entrada, um prolabore e no êxito também. Para não depender da sucumbência, né? Porque sucumbência pode vir, pode não vir, dependendo da forma como for. Então, a gente garante os honorários na contratação com o Isso. cliente, né? Exato, exato. E aí, muitas vezes, depender só do êxito, e se a ação não der certo, então você fez o trabalho, né? Trabalhou de graça. Infelizmente, depois não tem choro, não vai poder reclamar com o cliente, né? Então, exatamente, por isso que é importante cobrar um prolabore. E é possível, até dependendo da situação, cobrar um valor para analisar, porque às vezes o cliente não vem para te contratar, ele vem, doutor, olha aqui para mim, vê se tem solução e etc e tal. Isso é uma consulta, então cobra-se para fazer isso. Se depois ele fechar o contrato, pode abater toda aquela coisa, né? Para compensar, para conquistar o cliente, ó, você fechando, a gente. Mas tem vários, né, tipos de honorários que podem ser cobrados. Né? Perfeito. Até como a professora havia comentado logo no início, nessa parte de execução fiscal, você pode prestar somente uma consultoria, muitas vezes, ou posteriormente fazer essa gestão de passivos, né? Aí você pode até fazer um contrato de honorários aí, né, por 1 ano, por 2 anos, para você ficar, né, fazendo essa gestão. Dependendo da ocasião, você já pode propor um planejamento tributário para aquela empresa. Então, assim, a execução fiscal é uma porta de entrada que acaba, né, gerando ali outras oportunidades, né, dentro do tributário ali, né? É verdade, porque quando a gente está falando de execução fiscal, o cliente tem a necessidade, ele está com problema, então é algo que ele pensa menos, né, para contratar, porque ele precisa resolver aquele problema. E uma vez que você está dentro da empresa, conhecendo como que ela funciona, você pode ver várias outras coisas, né? Se ela tem valores para recuperar, se tem planejamento para fazer, né? Vários pontos aí, né? Isso sem falar no que você mencionou, que são, você falou, quando a gente vai fazer a gestão do passivo, né? Dá para cobrar honorários, fecha o contrato, por exemplo, anual e cobra valores mensais, né? Pode ser Isso. recorrentes, né? Também Uhum. você está ali fazendo exatamente, né, uma gestão constante para evitar problemas mais sérios com essa execução, né? Exatamente, bem isso. Né? O objetivo sempre é você dar uma luz para o cliente, né? Porque se ele já vem te procurar, ou você, enfim, vai atrás dele, que ele já está com execução fiscal, né? Ele já está com um probleminha ali Uhum. que cedo ou tarde vai virar um problemão, né? Pode virar um problemão, né? E até isso na prospecção é interessante a gente saber, conhecer o tributário para utilizar na prospecção, porque às vezes você chega no cliente, né, para identificou que tem débitos, né? A gente tem como resolver. Ele fala: ah, não, isso aí eu não vou pagar. Eu fecho essa empresa e abro outra. Aí você já tem outro dado para ele: olha, se você fechar essa empresa e abrir outra, o fisco vai atrás de você no seu patrimônio pessoal. Não é só o patrimônio da empresa, né? E então, às vezes tem essas manhas, né? Ah, não, deixa para depois, eu enrolo. Mas uma hora a conta chega, e quando essa conta chega, ela chega maior. Por quê? Por uma situação como essa, né? Abrir a conta, a empresa, ele pode ir no patrimônio pessoal,
Se ele coloca um terceiro, coloca um laranja lá de sócio, né, para não me pegar. Bom, hoje com a tecnologia, gente, as coisas estão muito mais cruzando informações, né? Então vai identificar dinheiro na conta dele, vai atrás dele. Isso é uma fraude que pode gerar crime contra a ordem tributária, né? Isso sem falar que o laranja pode morrer e aí os herdeiros vão querer ficar com a empresa. Tem várias coisas. Então, assim, às vezes o empresário ele está naquela ânsia ou coisas que se fazia muito antigamente, né, para resolver com um jeitinho brasileiro, e que hoje a legislação vai evoluindo, a fiscalização vai evoluindo, principalmente com a tecnologia, com a troca de informações entre, né, operadora de cartão de crédito, banco, Estado, União, e acaba pegando. Então, assim, nesse momento é importante a gente conhecer esse contexto como todo, né, e os possíveis desdobramentos, para, inclusive, deixar o cliente alerta ali e ele repensar essa possibilidade, repensar essa história, né? Isso, quando você vai conversar com o cliente a primeira vez, né? Tipo, tem que dar um sustinho nele, né? Tem que dar um sustinho para ele ficar esperto, né? Botar um medo, né? Claro, sempre com transparência e dentro da ética, né? Mas demonstrando que muitas vezes a inércia dele, né? Deixa, não vai acontecer nada, pode gerar prejuízos assim que incalculáveis, né? Tanto para a empresa como para a parte pessoal dele também, né? Exatamente. Então, é um alerta, né? É um susto, mas é um susto real. Porque às vezes ele, na ingenuidade, não, né? Deixa para lá. Não, mas pode acontecer. E se acontecer, os danos são grandes, não são pequenos, não. Né? É bem isso. Tem muitos empresários, principalmente, que eles ficam com receio. Se eu mexer nisso daí, então o fisco vai ficar ligado e daí aí sim que ele vai vir atrás de mim. Não, poxa, você tem que explicar que hoje né, com o digital, né, os dados são todos ali entrelaçados, interligados, então se ele quisesse vir atrás de você, ele já estava batendo na sua porta. Exatamente, não é por causa de você fazer um pedido, não, ele não fica escolhendo lá quem que eu vou fiscalizar, de quem que eu vou atrás. É o computador, o tal do computador, ainda mais com inteligência artificial, vai fazendo isso, vai cruzando esses dados, vai dando prioridade, inclusive, para os maiores devedores, que é onde ele vai ter lá mais retorno financeiro também. O fisco também prospecta, né? Vai prospectar o grande devedor. Exatamente, professor. É bem isso mesmo, é bem isso. E a gente seja quando você vai fazer uma reunião de prospecção, né? Que eu vejo que uma das grandes dificuldades para quem está começando no tributário, e às vezes até para quem já está ali no tributário, é exatamente essa prospecção, né? Porque ela exige, como a gente está falando aqui, vários elementos, né? Exige uma técnica, né? Exige um caminho, exige você saber quebrar as objeções do cliente preparado para a reunião, né? Você não vai na reunião assim, deu na telha e eu vou, né? Eu estudo aquele cliente, outra coisa que eu sempre falo, estude o cliente, que é aquilo que você falou, né? Eu entro, vejo que processos que ele tem ali para você ter essa dimensão, né? Estuda também no sentido do que ele faz, né? Às vezes, para poder, né, puxar tanto a conversa como para poder levantar outras oportunidades ali dentro, né? Então a prospecção tem um método, tem um caminho que você segue para ter mais chance de resultado positivo, né? Não, perfeito, exatamente. Hoje em dia a advocacia ela é muito desafiadora, né? Que a gente sai do curso de direito só com o diploma e o título, né? Porque a graduação não te ensina a advogar, ela não te dá um norte para a carreira que você quer seguir, seja na advocacia ou seja para concurso público, né? Tem faculdades, graduações ali que mal te preparam para o exame de ordem, né? Então, a advocacia é um negócio,
É um negócio. Além de você saber como atuar, de que forma atuar ali dentro do processo, né, o jurídico, o direito, você também tem que ser empresário, você tem que saber técnicas de marketing, o comercial, como você vender o seu produto, como você se mostrar para o mercado como advogado, assim. Hoje em dia é uma profissão assim bastante desafiadora, assim. Mas e de um lado é desafiador, mas de outro lado as portas se abriram muito, né? Porque antigamente, até naquela coisa de escritório físico, né? Antigamente tinha que ter aquele escritório físico, porque a gente não tinha o online, né? E aí, pensando em escritório físico, tinha que ser pensando principalmente no tributário, que envolve valores altos, tem que ser algo chique, luxuoso. E aí ficava realmente um ambiente muito fechado, porque somente quem já estava ali dentro ou quem tinha muitos recursos financeiros é que conseguia, né, atuar nessa área. Então ficava realmente uma panelinha. E hoje, né, isso se abriu. Isso se abriu para a gente poder buscar, inclusive fazendo marketing, né? Que antes de cada vez mais vai se flexibilizando, né? O provimento atual da OAB deixa você fazer, né, um marketing ali pela internet. Claro, tem modo certo de fazer, né? Mas para não virar aquela captação, né, indevida, vamos dizer, agressiva, que eles falam, né? Mas tem o jeito certo de fazer, que é de acordo com as regrinhas da OAB, tudo direitinho, sem problema, né? E conhecer isso também dá um direcionamento bem importante, né? Para conseguir prospectar, para conseguir êxito nessa área, né? Isso, nada de colocar o número de telefone em cardápio de restaurante, né? Sempre fazer dentro da ética, né? E que dá resultados, né? Saber fazer precificação do serviço também é importante, né? Eu saber os custos, as despesas que você tem, mesmo atuando em home office ou tendo um escritório virtual, você tem que considerar que você tem despesas, né? E é importante para você conseguir chegar no preço final que você vai estar prestando o seu serviço, né? E como a professora falou, que antigamente os escritórios principalmente de direito tributário eram muito fechados, né? Por causa né? Tinha que ter que ser um negócio requintado, né? Hoje minha atuação, além das execuções fiscais, também eu estou abrindo agora também para prestar assessorias para empresas que estão no Simples Nacional, né? Porque a gente vê que são empresas que são esquecidas, né? Sim. São empresas pequenas, não tem uma movimentação financeira muito grande, então os escritórios maiores não se interessam muito, ou mesmo empresário, assim, eu estou no Simples Nacional, é só pagar o negocinho ali por mês, tá tudo certo, o meu contador falou que é o melhor regime para eu estar é aqui e tal. Não necessariamente, né? Exato, não necessariamente. Pô, vamos analisar o seu ramo de atividade, o que você está faturando, quais são os serviços que você presta. Então, hoje eu tô voltando minhas atividades também, claro, para você não colocar todos os ovinhos dentro da mesma cesta, né? Além da execução fiscal, também estou voltando para atuação para empresas que estão no regime do Simples Nacional, né? Até para aproveitar enquanto ainda tem o PIS e COFINS monofásico, né? Antes que eles vão embora. Temos aí um tempo para a gente aproveitar essa tese, vamos correr atrás, né? É isso, então, inclusive, é um outro ponto, né, interessante a gente levantar. Com a reforma tributária, vão acabar as teses tributárias? Não. Né? Mas vai ter algumas que vão deixar de existir, porque aquele tributo vai deixar de existir, vai surgir outra, né? Aí alguns falam assim, então não vou nem aprender essa. Por exemplo, você falou do PIS e COFINS monofásico, que é uma, inclusive, que a gente explica direitinho na semana lá da prática tributária. Então não vou nem aprender, porque isso aí vai acabar. Mas espera aí. Você vai ficar esperando, agora que é o momento, e inclusive agora que é o momento de você falar para a empresa assim, vem recuperar esse valor. Porque se você não fizer agora, você vai perder esse dinheiro.
né? Tem mais um argumento, na verdade, para aproveitar esses momentos, né? Esses anos agora, a gente fala vai acabar, mas ainda é questão de anos, tá, gente? Né? E usar isso a seu favor, né? E você tá aí com um nicho excelente, porque realmente Simples Nacional, por serem as empresas menores, mas quando a gente fala menor, tá? Não é pequenininha, tem as pequenininhas, né? Mas até 4 milhões e 800 tem empresa no Simples Nacional por ano. Então, assim, não é valorzinho ínfimo. E os advogados, grande maioria, né? Os grandes, por exemplo, não vão atrás desse tipo de empresa, porque eles querem as multinacionais, as grandonas. O próprio contador, né? Ele cobra menos para o Simples Nacional. Porque ele fala, é mais fácil de fazer, né? Então é mais barato. O contador, quando vai cobrar a mensalidade dele, ele cobra um valor menor para o Simples, outro para o lucro presumido e outro para o lucro real. E aí, no Simples, ele cobra mais barato por quê? Porque ele vai simplesmente pegar os documentos e emitir as guias para pagar. Não vai entrar no mérito, ele nem acaba nem sendo contratado para isso. Então, elas ficam realmente abandonadas, né? E quando tem uma dívida, por quê? Porque se tiver dívida, né, sem exigibilidade suspensa, que pode ser cobrada, eles são excluídos do Simples Nacional, né? Então é outro pepino, você está juntando as duas coisas, porque eles ficam desesperados quando tem dívida, né? Quando tem uma autuação, quando vai falar em dívida ativa, porque senão eles vão ser excluídos, vão sair do Simples Nacional, né? Vão ter que ir para outro regime que às vezes não é o mais vantajoso. Então, esse nicho é um nicho que realmente tem muita coisa para fazer, desde recuperação, consultoria, planejamento, que com a reforma tributária eles vão precisar optar, né? Eles vão ter que fazer uma opção se vão recolher os novos tributos ali junto ou se vão recolher em separado. Então, eu falo que com a reforma tributária, toda empresa do Simples Nacional vai precisar de uma consultoria, porque ela vai ter que fazer esse cálculo, né? Perfeito. Vai ter que Perfeito. fazer Até essa identificação. É inclusive um argumento para você usar aí nas suas prospecções já. Não, já está anotado aqui. Ai, mas excelente. Então, pessoal, vejam quantas coisas, né, pessoal? Quantas oportunidades a gente tem. É claro que se você está começando, falar, eu vou então abraçar todas essas oportunidades, aí você fica sem foco, aí você fica perdido, porque são muitas as teses, né, para você querer saber tudo. Então, por isso que na nossa Semana da Prática Tributária, eu passo por várias teses, inclusive essa do Simples Nacional, inclusive execução fiscal, para você poder enxergar quais existem, enxergar quem que tem ao seu redor, né, para facilitar a sua prospecção e escolher uma para começar, né? No começo é uma, porque você vai ter que treinar, pegar experiência naquilo ali. Depois você vai fazer, né, como o Gustavo que vai identificando quais outros nichos para fazer essa expansão, né, disso daí, né? Muito legal, Gustavo. Olha, tá de parabéns mesmo, viu? Gostei muito de conversar com você, de conhecer a sua história, né? E de ter você conosco, né? No curso aqui há tanto tempo, você vem renovando, né? Porque se você está há tanto tempo assim, né? Vem continuando conosco. Sim, sim, por mais que eu não utilizasse todo o curso da época do Você Tributarista, não, vamos continuar, porque de fato é muito bom, e se eu precisar me socorrer, eu sei para onde me socorrer, né? Então, só assistir as aulas ali que só não faz mesmo assim quem não quer, quem fica arrumando desculpa para não fazer, porque a professora entrega tudo ali, tudo mastigadinho. E se você tivesse que dizer assim, o que o curso mais te ajudou? Assim, você conseguiria resumir? O que mais me ajudou, poxa, professora, porque foram muitas coisas mesmo, assim, desde o pensar tributário, né? Inicialmente, agora também eu olho para uma porta e eu vejo, quem que será que fabrica essa porta? Né? A precificação também,
precificação também foi uma coisa que me deu um horizonte, assim, mas o que mais me ajudou, de fato mesmo, foi, assim, como fazer a ação, de que forma que é feita essa ação, o que deve ser analisado, como é que eu monto essa ação, quais os pontos que eu devo abordar ali, que são importantes de fato, né? Não, com certeza isso foi o que mais me ajudou, assim, que, vamos dizer assim, revolucionou a minha forma de atuação. Que legal, fico muito feliz, e fico feliz de nós continuarmos juntos, né, para crescermos juntos nessa troca, né, nesse nosso time, né, de tributaristas, que é um time que, assim, eu tenho muito orgulho dos meus alunos que batalham, que se ajudam, né, ali dentro a gente não tem concorrência entre eles, porque se ajudam, fazem parcerias, né, e é muito, muito bacana isso, Gustavo. Então, assim, eu quero te agradecer imensamente por você ter, né, esse bate-papo aqui conosco hoje, passando para o pessoal aqui que está assistindo, que não sabe como é que funciona essa sua jornada, essa sua experiência, para que eles se inspirem nisso também, não é? Se inspirem e também sigam seus sonhos, também sigam seus objetivos, não se deixem abater pelo medo. Com certeza, com certeza. Assim, no início não é fácil para ninguém, no meio do caminho também não é fácil, é uma batalha todo dia, mas, assim, tem que ter, tendo força de vontade, sim, a pessoa consegue, estando morando no interior, numa grande capital, consegue. Hoje eu penso assim, que se todos esses anos que eu investi estudando em concurso público tivesse direcionado minha energia para a advocacia, poxa, eu seria uma pessoa muito mais realizada do que eu já sou hoje. Mas vai chegar cada vez mais, né? Com certeza. Gustavo, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui assistindo, prestigiando esse encontro. E a gente tem mais encontros de aquecimento, né? Por aí pela frente, inclusive semana que vem, né? E aí, no dia 12, começa a nossa Semana da Prática Tributária. Não deixe de se inscrever aqui no link, de depois que se inscrever, entrar no grupo de WhatsApp para você receber todos os materiais, né? Não perder nada mesmo, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, Gustavo. Beijo a todos. Até mais. Obrigado, professora. Boa noite a todos. Boa noite.